Oi, gente, boa tarde, boa noite, né, para vocês aí no Brasil. Aqui a gente está na Califórnia e eu voltei para falar para vocês e desejar a vocês um fim de semana abençoado, tá bom? Olha, vou ler aqui primeiro a palavra de Deus, que diz em Salmos 17:8, diz: Guarda-me como a menina dos olhos, esconde-me debaixo da sombra das suas asas. Tudo que a gente começa primeiro com a palavra de Deus, a gente se sente mais segura durante o dia, né? E porque Deus é fiel, tá bom? Se você assistir esse vídeo e você gostar, você deixa o seu like e compartilha. Se você tem alguma amizade, alguma pessoa que você conhece, que tem uma criança especial e que você saiba que precisa de uma amiga do lado, tá? Você compartilha, tá bom? Então eu quero contar para vocês agora como começou tudo isso. Como começou, não sei como começou na sua vida, não sei como você começou a ter esse diagnóstico, né? Quando passou, como que foi, como que você se sentiu, mas eu vou contar baseado na minha experiência, tá bom? Meu neto estava vivendo comigo, praticamente ele viveu comigo antes de nascer e todo o tempo ele está comigo. E eu já tenho meus 3 filhos, né? Já tá grande, já cresceram, já casaram. E ele estava comigo, a mãe dele também, que é minha filha, vivia também comigo, né? Mas eu comecei a ver nele as atitudes diferentes que eu não vi nos meus filhos, eu não vi no meu irmão que eu ajudei a minha mãe criar, eu não vi nas minhas sobrinhas, aliás, nas minhas primas, que a minha avó criava, eu não vi e muitas crianças, porque eu cuidava de crianças, né? Eu era babysitter, então eu cuidava de crianças aqui, filhos de americanos, e eu não vi nessas atitudes, mas eu vi nele. Ele chorava muito, ele batia a cabeça na parede, ele mordia nele mesmo, ele não tinha muita paciência. Então eu comecei a notar algo diferente nele. E ele tinha o quê? 3 anos e meio, eu levei ele no médico. Então os médicos já começaram a fazer testes, né? E quando ele tinha 4 anos, foi quando realmente juntaram todos os médicos, psicólogos e tudo, para evaluar. E ele tinha tanto medo quando eu levava ele no médico, que se tivesse um médico ou enfermeira assim, do lado aqui, e ele estava aqui no meio, ele ficava assim como congelado, não sei como que fala assim, freeze, assim, ele não dava conta de sair do meio. Ele ficava assim que não podia mover, não podia... É difícil para mim encontrar as palavras, porque eu já estou aqui muitos anos e às vezes eu quero buscar a palavra para explicar em português, eu não posso. Mas eu sei que vocês vão me entender. Então, se ele estivesse aqui no meio de 2 pessoas e ele queria passar, ele não dava conta. Eu tinha que pegar na mão dele e levar ele, tirar ele, porque senão ele ficava assim. Então, eram umas atitudes que eu não entendia. E com 4 anos evaluaram ele do autismo. Para mim foi uma coisa assim muito estranha, porque eu nunca nem tinha ouvido falar desse problema. Eu nunca tinha, na minha família não tinha. Até nesse tempo eu não sabia de ninguém que tinha esse problema. Então era muito difícil para mim entender o que era. E na verdade eu não busquei informação nessa época.
Eu não busquei informação, continuamos levando ele no médico, continuamos, ele era muito nervoso quando chegava no hospital, para tirar a pressão dele, ele era tão nervoso que a pressão dele subia. Então demorava a tirar a pressão, demorava os médicos conseguir atender ele, porque ele gritava muito, ele chorava muito e fazia a pressão subir, o sistema nervoso dele. Então era uma situação muito difícil, o qual eu estava casada nessa época, e como meu ex-marido não tinha filho, ele chegou nesse país, ele era rapaz novo, ele não tinha filho, ele não estava preparado para passar toda essa situação comigo, apesar que quando eu conheci ele, ele falou que ia estar comigo para ajudar-me nessa situação. Só que em pouco tempo ele não deu conta. Então chegou um momento que ele me pediu para escolher entre ele e essa criança, que é meu neto. Então vocês imaginam o que aconteceu, né? Então a questão é que eu fui, depois dessa separação, a única coisa que eu pude fazer foi pedir a Deus para me levar para uma cidade diferente, um lugar longe, longe dos problemas, longe de tudo aquilo que eu estava começando a passar na minha vida, que era uma situação que eu estava sem saber o que fazer. Eu me sentia num mato sem cachorro, sem saída, sabe? Então, e graças a Deus, Deus abriu porta para mim em outra cidade. Eu moro aqui tem 14 anos. E aqui é o único lugar que eu pude nascer de novo em Cristo, e é onde eu pude ganhar forças e apoio para ajudar ele e entender melhor esta situação. E com 5 anos, quando ele entrou na escola, ele teve um problema emocional muito grande quando ele tinha 4 anos mais ou menos, 3 anos e meio, 4 anos, e ele teve dificuldade para conversar. Então ele tinha 5 anos, ele não falava muito bem algumas palavrinhas. Então o que aconteceu foi que com 5 anos, quando ele foi para a escola, a professora dele me ajudou muito, porque ela era especializada em criança formada, né, para o autismo. Então ela me ajudou muito a entender muitas coisas. E eu vou deixar agora a segunda parte desse vídeo para contar para vocês como que Deus levanta pessoas especiais, pessoas, anjos dele, para ajudar nós nesta situação. Eu venho com a segunda parte. Deus abençoe vocês. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Tchau, tchau.